E aí, boys and girls, como é que vocês estão? Todo mundo já teve um passado antes de chegar até onde tá agora, né? Até porque senão você não estaria aqui se você não tivesse um passado. Às vezes você tem um passado como atleta na sua época de faculdade e desistiu, ou talvez aquele aspirante a jogador profissional de League of Legends que não rolou, ou talvez um pouco de tudo isso aí. Assim como vocês e todo mundo, eu também tenho um passado antes de virar tatuador. Muita gente me pergunta se eu já queria ser tatuador desde que eu sou molequinho, ou se é uma coisa que apareceu depois. E eu não vou entrar nesse mérito ainda, porque quem sabe mais pra frente a gente faz um vídeo falando sobre o por que eu virei tatuador, ou como é a minha história inteira até aqui. Mas antes de decidir me tornar tatuador, eu passei por algumas outras coisas no meio da arte também. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu sou tatuador, ilustrador, mas antes de tudo isso, músico, ator, dublador também, por que não? Eu tenho histórias muito interessantes sobre quando eu focava todo o meu tempo na música, assim como quando eu focava a maior parte do meu tempo no teatro, na TV e no cinema. Você pode achar assim, você focava tudo isso, mas não chegou a lugar nenhum. Na verdade, eu cheguei a vários lugares e essa é a parte mais legal. Por alguma ironia do destino, acabou não indo pra frente e eu caí na tatuagem, que é onde eu tô até hoje. Mas hoje eu vim pra contar a história de como eu fui parar em um filme que passou nos cinemas nacionais e hoje pode ser assistido na Amazon Prime Video. Isso não é uma propaganda, porque ninguém ia fazer uma propaganda no canal de menos de 100 pessoas. Ah, você tá me trollando? Tô não, cara. É verdade mesmo. Tudo começou, na verdade, se eu for como tudo começou lá quando eu tava na escola e eu decidi fazer uma apresentação de teatro, na verdade um teste de teatro pra ajudar um amigo meu que queria entrar numa peça. Aí ele não tinha uma mulher pra contracenar com ele, eu fiz a mulher na cena, ele não foi selecionado e eu fui. Eu interpretei uma moça que trabalhava no escritório de proctologia. Mas foi muito legal. Vocês sabem que eu gosto de coisa meio idiota, meio boba, e aí eu adorei fazer isso aí. Depois disso eu fiz várias coisas no teatro, fiz teatro de improviso, fiz outras apresentações em Brasília, entrei pra faculdade de artes cênicas, abandonei, fui cursar o tablado no Rio de Janeiro, mas essas não são todas as histórias que eu quero contar hoje. O que eu quero contar hoje é depois de que minha vida já tava uma maluquice, eu já tava muito com minha banda andando aqui e ali, já tinha perdido oportunidades, desistido de tentar entrar pra um canal de televisão. E aí, novamente, estava eu em Brasília, sem ter o que fazer. Eu era streamer na época, por diversão, mas quem sabe dava certo e eu ficava rico. Eis que uma ex-namorada, hoje muito amiga minha, decide que talvez ela fosse fazer um teste para um filme independente que estava rolando por aqui. Como eu tenho um passado muito grande em atuação de muitos anos, ela me pediu para ser o preparador dela. E foi o que eu fiz. A gente começou a ensaiar junto e tudo mais. E lá pelas tantas eu decidi ler o roteiro de todos os testes. Aí eu li o roteiro do que seria o início de uma grande caminhada. Eu li ali o pequeno roteiro do teste para ser um personagem de um filme de terror chamado O Segredo no Parque, e esse personagem era um nerd, bem nerd. Aí eu acho que eu me identifiquei um pouco assim. Como eu me identifiquei, eu falei assim, quer saber? Se eu tentar fazer um teste. Eu tinha um amigo na banca ali, avaliador, eu mandei mensagem e falei, será que você consegue me botar para fazer esse teste? Ele falou, claro, chega aí, vamos fazer isso acontecer e tal. Eu fui lá e fiz o teste como quem não queria nada. Só que como quem não queria nada, eu decidi chutar o balde, pô. Eu fui, fiz o roteiro, depois tinha uma parte de improvisação, fiz um teste muito louco, muito lelé das ideias. E aí, isso me rendeu o papel para trabalhar no Segredo do Parque, que é um filme independente de terror dirigido pela Duda, minha querida amiga, que foi muito legal toda a produção. Como todo filme independente, né, teve altos trancos e barrancos, onde o filme infelizmente não chegou no ponto que a gente queria, mas foi muito legal fazer, foi muito maneiro, e eu espero que ele um dia esteja disponível para vocês assistirem de onde vocês quiserem. Esse não é o filme que foi pro Amazon Prime? Não, mas a história começa ali. O que aconteceu foi que depois de eu gravar esse filme, algum tempo se passou e havia um outro filme muito interessante sendo produzido aqui na capital. O nome desse filme na época era Borderline, que era um filme que nunca foi lançado sob esse nome, ele foi lançado sob outro nome. O filme já estava todo certo, todo marcado para ser gravado, atores todos selecionados, atores globais, atores... Mas por conta de conflito de agenda, alguns dos atores não poderiam comparecer. Tá vendo onde é que eu vou chegar, né? E uma das assistentes de direção era a Duda Sena. Lembra desse nome? Olha aí. Que é um filme independente
excelente de terror, dirigido pela Duda, minha querida amiga. Maria Eduarda Sena, essa menina fantástica, maravilhosa, falou assim: olha, eu conheço alguém pra interpretar um menino meio nerd que estava faltando ali no caso. Foi então que me pediram um teste, mas não tinha tempo. O filme ia começar a ser gravado logo, então tinha que ser muito rápido. O teste foi inclusive screenplay por telefone. Eu coloquei o meu celular, comecei a gravar e fiz. E aí eles não gostaram do primeiro teste. Não gostaram do primeiro teste, porém, como já haviam visto o meu trabalho antes, falaram assim: não, você tá fazendo muito parecido com aquele nerd, a gente quer um nerd um pouco mais contido, menos nerd, mais CDF, tá ligado? Aí eu falei, tá, então eu vou só ser eu, talvez um pouco mais tímido, não sei. E o segundo teste, eles gostaram, papai! E o importante é que depois desse teste, então, eles bateram o martelo, me mandaram um roteiro e eu falei, caramba, que legal, quem será que tá nesse filme? Olhando, eu descobri que eu ia contracenar com uma galera de peso, mano. Bárbara Paz, Elisa Lucinda, Cristiana Oliveira, Maria Paula, sem contar um monte de atores que vocês não sabem o nome e são fantásticos. Então eu me preparei e falei, vambora! E fui embora. E foi assim que eu fui parar lá no meio do set. E assim, entre todas as coisas que aconteceram, foram alguns dias de gravação. Não, eu não sou o protagonista do filme, eu sou um personagem coadjuvante que aparece algumas vezes, tem algumas falas. Outras falas acabaram sendo cortadas, né? Assim como boa parte do filme acabou sendo mudado, porque aparentemente o filme ele tava muito denso, muito pesado. E é um filme bem pesado, que fala, inclusive pelo nome que eu falei lá no começo, sobre borderline e outras características aí. Fala sobre alguns assuntos delicados, né, mentais, mas é um filme muito bom. Ele acabou tendo que ser um pouco mudado, e nisso algumas das minhas cenas acabaram caindo, o que é normal. Foi então que me disseram que o filme estrearia nos cinemas nacionais e que ele iria participar de várias mostras de cinema incríveis. E aí a pandemia veio. Eu não sabia nem se o filme ia ser lançado, o que ia acontecer com isso, não ouvi mais nada do filme durante alguns anos. Lembra que eu falei que o filme teve que ser meio que reformulado e que ele mudou até de nome? Pois é. Borderline virou Porque Você Não Chora. E bastante do caráter muito pesado que estava no filme continua lá, mas muito foi um pouco moldado para que seja uma digestão um pouco mais fácil da audiência. Foi então que no meio da pandemia eu recebi uma ligação meio inusitada. Mentira, né? Ligação. Ninguém liga hoje em dia. Na verdade, foi uma mensagem no WhatsApp. Me pedindo algumas informações para que pudesse preencher todos os dados e colocar meu nome nos créditos do filme e minha página no IMDb, cara. Olha que legal. É sério, não tô mentindo não. Você pode aí checar. E eu descobri que o filme seria lançado. Ele teve uma curtíssima exibição nos cinemas nacionais, mas foi exibido e depois foi para algumas mostras de cinema, sim. E uma delas, por conta da pandemia, foi disponibilizado no Canal Brasil nacionalmente e foi onde eu consegui pela primeira vez assistir o filme e eu gostei demais! Por mais que eu tenha pequenas participações, o filme é extremamente bem feito. Todos que trabalharam ali são incrivelmente competentes e o resultado me agradou demais. O filme ganhou uma premiação nesse festival, que eu acho que era o Festival de Gramado, eu não me lembro, eu posso estar completamente errado aqui, não vou botar informação, você pesquisa aí. Mas teve premiação. E o filme inclusive concorreu para ver se ia representar o Brasil no Oscar. Olha que maluquice, não fomos, né? Não fomos. Imagina eu, no tapete vermelho aqui, ó. Toda Angelina Jolie, ó. Já tá mais pra, sei lá, super bad lá, o gordinho. O importante é que depois que tudo isso aconteceu, você imagina que talvez minha carreira tenha andado, mas não. Muita coisa estava acontecendo, minha filha estava a caminho, minha carreira como tatuador estava andando um pouco mais e eu tive que escolher alguma coisa, o certo ou o cinema. E a gente sabe, se você é ator no Brasil e você quer viver disso, normalmente você tende a ir pra televisão, novelas, e nunca foi isso que eu gostei em atuar. Sempre gostei do teatro, sempre gostei do cinema e me parecia muito longe um mundo onde eu conseguiria em pouco tempo sustentar minha filha e minha família com isso. Foi aí que eu decidi dar o meu tudo e largar tudo que eu tinha e focar só na tatuagem. Menos de um mês depois começou a andar e o resto é história. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Nem sei se vocês se interessam por esse tipo de coisa, mas eu tenho muitas outras histórias pra contar. Como, por exemplo, ter gravado um CD com o NX0 dando uma entrevista pra rádio na sala do lado, na outra sala negra ali gravando outro CD, enquanto rolava um reality show pra formar uma girl band. Mas isso
é papo para outro vídeo. Muito obrigado, até a próxima e vamos tatuar!